Boa noite a todos. Só esperar uns minutinhos para a gente começar. Agora são exatamente 8 horas, né? 8h01. Esperar um pouquinho, a gente já começa. Quero compartilhar algo rápido e simples, mas que possa edificar nossas vidas, né? Podemos começar? Já já, vamos começar ao vivo. Uma palavra de bênção. Você que está aí já online, compartilha, convida outras pessoas que você quer edificar. Prometo ser breve, bem rapidinho. Vai convidando aí o pessoal. Podia ter colocado um louvorzinho de fundo, esquecemos. Não estou conseguindo ver quem está aí online. Paz para todos. Deus abençoe vocês. Mais alguns minutinhos. Quando for 8h05, agora é 8h03, a gente já começa, tá? Até para ser pontual para quem já entrou aí na rede social. Bora começar? Cláudio, vamos começar? Vamos começar? Então, paz a todos. Deus abençoe. Para mim é um privilégio, né, poder estar aqui transmitindo pelo nosso ministério, né, Igreja Batista Missão Universal. E quero compartilhar algo que essa semana, né, Deus falou no meu coração. E quero começar esse momento, queria fazer uma oração inicial, pedindo para que o Espírito Santo dirija esse momento e que ele fale aos nossos corações, amém? Então você que está aí do outro lado, feche seus olhos, fale com o Senhor. Coloque o teu pensamento diante de Deus, peça para Ele quebrantar o teu coração, trazer a revelação daquilo que nessa noite você precisa ouvir. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero colocar, Senhor, a minha vida, a vida de cada pessoa que está nos assistindo, colocar diante do Senhor e que teu Espírito tenha liberdade para falar, para edificar os nossos corações, trazendo, Senhor, algo que realmente precisamos ouvir. Se faça presente, Pai, aqui na minha vida e na vida de cada um que está nos assistindo. Eu peço a tua bênção, o teu refrigério
E que tudo aqui, tudo que for falado, tudo que for meditado, seja para a glória do teu nome. Amém. Então, amados, vamos começar. Eu queria começar fazendo uma ilustração sobre a pérola, né? Eu tenho aprendido muito quando eu medito, estudo sobre a pérola, né? Então, quem aqui já viu uma pérola? Eu já vi, talvez artificial, né? Que a gente vê por aí, ó. Hoje eu tô com um brinco de pérola. Mas a pérola ela é uma pedra muito preciosa, né? É uma preciosidade que adorna milhares de mulheres. Quantas mulheres não têm um colar de pérola, um brinco de pérola, né? Por ser uma joia rara. E essa pérola, né? Como que ela surge? Ela surge lá no fundo do oceano, muito profundo, dentro de uma ostra qualquer, né? E o que torna, então, essa ostra tão especial? Olha só, a ostra, quando nela entra um grãozinho de areia, ou um parasita, ou um pedacinho de rocha, algo muito pequenininho, entra dentro dessa ostra, né? E aí, o que acontece quando esse pequeno grão é inserido dentro dessa ostra? Começa a gerar uma irritação na ostra. Olha só que interessante. Então, esse grãozinho de areia tão pequeno, ou esse parasita, alguma coisa tão minúscula entrando na ostra vai gerando essa irritação, vai gerando uma irritação. E o que acontece? A ostra, ela não tem mãos, ela não tem nenhum membro que possa, talvez, coçar esse algo que está irritando ela, ou arrancar, né? Porque quando você se sente irritado, o que dá vontade? Ou coça, né? Ou arranca fora. Mas a ostra, ela não consegue fazer isso. E aí, o que acontece? Ela não consegue tirar esse incômodo. E o tempo vai passando. Então, a ostra, ela começa a soltar uma substância. Nessa irritação, nesse desconforto, ela começa a soltar uma substância chamada madrepérola. E fui pesquisar, né? A irritação, se você for olhar no dicionário, ela tem 2 significados, né, de irritação. Então, algo que a gente já conhece muito. Primeiro, é referente a algum incômodo causado por uma dor, uma coceirinha, né, de natureza inflamatória do corpo. Então, é uma irritação. Tem pessoas que têm muita irritação nos olhos, outros levam uma picada de um inseto, fica tudo irritado, e isso vai gerando uma coceira, um desconforto. Esse é um tipo de irritação. E nós temos outro tipo de irritação, que é referente aos nossos sentimentos, né? Ou seja, a pessoa passa por uma situação que faz ela se aborrecer, aí ela fica impaciente, irritada, nervosa e muitas vezes tomada por uma raiva. Então, tem essas 2 irritações. E a gente, né, tem vivido aí dias de isolamento, muitas vezes ficamos muito tempo em casa, com a família, e eu acho que é um dos grandes motivos de irritação, né? Ou é só aqui na minha casa? Então vai gerando aí essa irritação. E aí a pergunta é essa: como podemos transformar as nossas irritações em pérolas? Né? Porque a ostra, através de uma irritação, ela forma uma pérola preciosa. E eu e você, como podemos fazer isso? Né? Então, nós temos muitos exemplos. Quando você vê uma pessoa, né, que tem uma certa deficiência, eu até aprendo muito. Tem um caminho que eu faço quando eu venho do trabalho, e no farol tem um rapaz cego. Queridos, eu fico impressionada com aquele rapaz, já é um senhor, né? Ele vende pipoca no farol. E eu, como gosto muito de pipoca, quem me conhece sabe, sempre dou uma paradinha para comprar pipoca no farol. Agora, não mais, né? Com essa situação do Covid, né? Do coronavírus, mas sempre me chamou a atenção naquele senhor, porque ele é cego. E ele vende pipoca no farol.
Então eu fico vendo assim uma pessoa deficiente que se reinventa, né? Quantas pessoas têm deficiências? Alguns obesidade, outros deficiência dos olhos, outros na fala. Existem tantas situações de deficiências, né? No braço, nas pernas, que as pessoas ficam o quê? Limitadas, com dificuldades. E isso gera o que neles? Uma irritabilidade, e gera uma irritação. E aí, quando eu vejo isso, eu medito, né? O que fazer? Você vê que a nossa vida é baseada em decisões. Aquele jovem, aquele rapaz cego que eu sempre vejo no farol, ele, sem a visão, ele pega o dinheiro e de passar a mão, ele sabe que nota é e ele dá o troco corretamente. Então, olha só, esse homem, ele fez o que com uma deficiência, com uma irritação? Ele transformou em pérola, ele se reinventou. E quantas pessoas fazem isso, né? E quantos, por conta de uma irritação, querem se matar, reclama, murmura? E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem feito com as irritações do dia a dia na sua vida? Talvez você não tenha uma deficiência física, nem de fala, nem de enxergar, nem do corpo, mas você tem algo que te irrita no seu dia a dia, talvez dentro da sua casa, uma situação que te gera irritação. E hoje eu quero te convidar a todas as irritações que têm envolvido a tua vida, que tem te tirado do sono, né? O que você pode fazer? A nossa vida ela é de escolhas. Aquele homem cego, ele decidiu ter uma vida normal e ele a tem. Outros preferem ficar na rua pedindo uma esmola, porque ele aproveita essa situação para se acomodar. E aquela pérola que foi gerada dentro de uma ostra, aquela ostra com essa irritação, ela foi se transformando para gerar algo tão precioso. E eu quero te convidar a você pensar sobre isso hoje, sobre pequenos gestos que geram irritações em nós, né? Talvez não na deficiência, mas ao invés de xingar, de se lamentar, de se blasfemar, ou quantos estão querendo se matar, né? A gente tem ouvido muita história disso. Eu quero te convidar a preferir, né? A escolher ser como Jesus, né? Ele foi o nosso exemplo. Decidir transformar toda a irritação, toda a dificuldade que pode estar na tua vida, transformar em pérolas. Talvez no seu relacionamento, na tua casa, com teus filhos, no teu trabalho, em momentos de confrontos, diante de situações que você está a ponto de explodir. Eu te convido hoje a pegar tudo isso e você decidir a transformar isso em pérola. Como nós podemos fazer isso? Muitas vezes você vive uma situação que você é irritado. E muitas vezes você faz algo que gera irritação em outras pessoas, porque os relacionamentos no dia a dia fazem isso, não é mesmo? Quantas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa que está conosco interpreta errado e essa pessoa fica irritada, né? Interpreta do jeito que quer. Como nós podemos agir nesse momento, né? Para transformar toda a irritabilidade em uma pérola. Assim como a ostra, ela libera uma substância para transformar toda aquela irritação, aquela matéria, numa pérola. Por que você também não fazer isso? Talvez pedir um perdão, mesmo quando você não está errado, mas está vivendo uma situação desagradável? Por que não pedir perdão, ficar um momento em silêncio, se autoanalisar, ver onde você está errando? Quando você faz isso, mesmo quando você está certo, porque quando nós estamos certos, nós queremos provar de todas as formas que nós estamos certos. Mas mesmo nos nossos relacionamentos, quando você está certo,
e está vivendo essa situação de irritação, pare um pouquinho, pense, ore, fale com Deus, peça perdão, volte atrás. Você tem poder de decisão, você tem poder de escolha. Você, quando tem uma decisão dessa, uma atitude dessa, você vai estar se mostrando que você é uma pessoa polida, de sabedoria. E falando disso, eu queria ler uma palavra para vocês que está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, no verso 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque as primeiras coisas já passaram. Então eu quero te convidar a você pensar sobre o que está te incomodando, te irritando, te gerando dor, te gerando tristeza, vontade de desistir. Eu queria te convidar você hoje a se entregar para o Senhor, porque a palavra diz que no novo tempo as coisas velhas vão se passar e tudo se fará novo. E Ele vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Ele vai limpar os seus olhos. Lá não haverá morte, não haverá pranto, não vai ter clamor, dor. Porque as primeiras coisas, o que quer dizer as primeiras coisas? Hoje, elas serão passadas. Então, faça o melhor, se decida hoje, se reinventar, ser uma pessoa melhor. E quando você estiver passando por um momento de irritação, você parar por um momento e pensar como eu posso transformar esse império. Quando você decidir isso, o Espírito Santo ele vai falar no teu coração. E ele vai te dar a ferramenta certa, a palavra certa, para transformar tudo que tem te irritado, te gerado dor. O Espírito Santo vai te ajudar, se você quiser, se você convidá-lo para fazer morada na tua vida, para convidar ele a fazer morada nessa situação que tem te gerado irritação. Eu tenho certeza que existem motivos para você viver essa irritação, assim como todos. Mas você pode transformar isso em pé. Deus, ele pode tirar toda a irritação da tua vida. E amanhã, quando você viver outro motivo de irritação, agradeça a Deus, porque tem sido uma oportunidade para você aprender a se reinventar. Eu quero desejar para a tua vida, nessa noite, que toda irritação seja transformada numa pérola preciosa. E eu fui dar uma estudada, sobre a pérola. E sabe quanto tempo demora, para que aquele parasita, aquele grãozinho de areia, ou aquela sujeirinha que entrou na outra se transforme numa pérola? Demora em média 3 anos. E às vezes nós queremos resultados tudo assim, para ontem. Mas eu quero te convidar a ter um pouco de paciência. E nunca esquecer que uma pérola demora 3 anos para se formar. E o meu desejo é que tudo que está te irritando nesses dias seja transformado numa linda pérola, que é a presença de Deus, a bênção de Deus. E para que isso aconteça, só depende de você e de mim. Amém? E eu quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos um momentinho. E você começasse a pensar sobre o que tem te gerado tanta irritação, o que tem te trazido irritação. Lembranças de algo que você viveu, talvez de uma falta de perdão, ou talvez por uma situação que você está vivendo hoje, no dia a dia, um relacionamento na sua casa, com o marido, pai, mãe, filho.
uma preocupação, e isso está te gerando tanta irritação. Mas a minha oração é que nessa hora o Espírito Santo visite você, te dando sabedoria. E nessa oração, peça para o Senhor, Senhor, me faça, Senhor, me ensina a transformar essa situação em pérola. Pai, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas, assim como diz lá no livro de Apocalipse, que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá choro, não haverá pranto, porque todas as coisas serão passadas. Eu quero, Senhor, nessa noite, junto com quem aqui está me assistindo, a deixar toda a irritação de lado e viver a Tua presença, viver a Tua vontade, viver, Senhor, de glória em glória, estar na Tua presença e vencer todas as irritações. Querido e querida, Deus abençoe tua vida e grave isso. Pega uma pérola, um botão de pérola, deixa em algum lugar à sua vista. E toda vez que você estiver a ponto de explodir, olhe para essa pérola e lembre que o Senhor te chamou, te escolheu para ser uma pérola. Amém? Deus abençoe tua vida. E eu espero que essa palavra tenha sido edificada. E amanhã, quando chegar uma irritação, transforme a sua vida. Agradeça a Deus pela oportunidade de você aprender com essa irritação e crescer um pouco mais. A sua reação pode transformar o sofrimento em pérola. Ou você simplesmente pode viver a dor. Jesus te dá essa chance, escolha. Transformar a situação contrária em pérola ou viver a dor. Fica essa reflexão para você nesses dias, amém? E todas as terças nós estaremos aqui online. Cada terça um líder, alguém, um membro da nossa igreja vai estar ministrando algo para vocês. Deus abençoe e que você seja livre de toda irritação. Fiquem na paz. Deus abençoe.